Perfeito. Bora então para este segundo episódio do Lockup. Desta vez vamos tentar acordar nos 5 melhores lutadores de sempre. Eu não sei quanto tempo é que vamos demorar a discutir os 5 melhores lutadores de sempre. Se tivermos tempo, vamos também meter aqui os 5 piores de sempre. Bem, então, 5 melhores lutadores de sempre. As regras são as mesmas do que no do Finisher, portanto, nós vamos dizer lutadores que achamos que são bada bons. Vamos explicar porque é que são bada bons. Se eu não gostar dos teus, eu vou explicar porque é que são uma merda. Se não gostar dos meus, eu vou explicar porque é que são uma merda. E vamos tentar arranjar 5 gajos que consigamos aceitar que possam estar num top 5 dos melhores lutadores de sempre. Tal como fizemos com os finishers, se calhar é melhor começarmos aqui por explicar o que é um lutador bom. Portanto, se quiseres começar, força. Para mim, um lutador que entra na categoria dos melhores de sempre tem que ser bom tecnicamente dentro do ringue. Para mim isso é algo que distingue os bons lutadores dos grandes lutadores, é que os bons lutadores fazem bons combates, mas os grandes lutadores fazem bons combates e contam grandes histórias. E isso para mim é o ponto, tem que ser bom na execução, tem que ter um personagem apelativo, aliás, e é básico. Eu não sou muito exigente. Para mim, se calhar alguns dos meus favoritos de sempre não são tipo os maiores draws da história, portanto não são os maiores personagens, mas como num campo eles excedem as expectativas nesse campo e são bem bons aí, e no outro são aceitáveis, se calhar para mim entram nessa categoria. Mas para mim é isso, tem que contar uma boa história e tem que ser bom tecnicamente e tem que ter algum carisma, por assim dizer. Basicamente, pegando no que tu disseste, tem de ser bom tecnicamente, tem de fazer bem wrestling, porque estamos a falar de wrestlers. Para além disso, eu também queria meter aqui o fator das promos. Tem de ser um bom a fazer promos, porque se não fores bom a fazer promos, se tiveres uma companhia como a WWE, por exemplo, Draw a dime. Estás na merda, exato. Para além disso, tem de ter uma personagem ou uma personalidade, digamos assim. Por exemplo, o Chris Benoit não tinha uma gimmick. Foda-se, não podia dizer este nome, não. É censurado. Por acaso o Chris Benoit, por exemplo, não tinha uma gimmick, mas pronto, eu considero que ele tinha uma personagem. Aquilo era a personagem dele. O Kurt Angle também não tem uma gimmick, mas ele é uma personagem. Portanto, quando eu digo personagem, não é gimmick em si, mas que tem uma personalidade bem distinta e bem caracterizada, porque, aliás, a personagem do lutador é o que está por trás de tudo o que ele faz, em termos de psicologia, do kayfabe. Se um lutador faz isto ou aquilo, é porque a personagem dele pensa isto ou aquilo. Por exemplo, sei lá, um lutador mais sádico vai tentar lutar para magoar os adversários. Um lutador mais sério vai tentar respeitar as regras, e se um lutador tiver uma personagem bem definida e uma identidade bem definida, vai saber o que faz no ringue, porque vai seguir o que a sua personagem faz. E por isso, um dos fatores que eu queria também aqui salientar é esse fator da identidade, porque, por exemplo, o Dolph Ziggler nunca poderia estar neste top, para além de ser uma merda, na minha opinião, porque ele não traz nada de novo à mesa. Ele não tem uma identidade própria. Ele tem partes boas e tem partes que já muita gente teve antes dele. E por isso ele para mim não se distingue como um lutador por si só. Tu entras no ringue e tentas, imitar aí o Dolph Ziggler, e tu provavelmente vais acabar ou por imitar o Shawn Michaels ou por... Não vais imitar o Dolph Ziggler porque o Dolph Ziggler não tem identidade. Engraçado, é porque o Dolph Ziggler este programa acaba por ser tipo 2 gajos a cascar nos putos da net, mas acaba por ser o Dolph Ziggler. Porque é que não mete o Dolph Ziggler tipo a campeão mundial, pá? Ele é bué da bom. Não. Exatamente. Mas pronto, basicamente estes seriam os fatores principais. Se calhar vamos lembrar-nos mais de alguns durante o decurso desta conversa, mas basicamente isto é o principal. E claro, o mesmo fator icónico, portanto o fator do legado, o legado deixado pelo lutador também tem de importar. Por exemplo, por isso, infelizmente, alguns lutadores que se calhar eram muito bons tecnicamente, como o Dean Malenko, e que por acaso tinha também uma identidade muito bem definida, tipo, é o Dean Malenko, é o gajo que não fala, o Lance Storm também. Eu para já... esses gajos acho que não podem estar no top 5 melhores sempre, pela simples razão de que qual é o legado do Lance Storm.
Eu por acaso tenho aqui, posso já começar. Eu meti várias categorias, ou seja, eu não consigo só escolher 5. Eu tenho alguns lutadores e tipo, lembro-me automaticamente de vários lutadores que estão nessa categoria. Por exemplo, há 3 lutadores que eu coloco na mesma categoria: é o Benoit, o Malenko e o Eddie. E entre esses 3, para mim, o gajo que é melhor nesses campos, e se calhar é logo a minha primeira inclusão, era o Eddie. Estava a ver o que quis dizer uns outros dois. Mas sim, diz. O Eddie, durante toda a sua carreira, no México, esse cara é importante para quem não sabe, ele é filho do Gory Guerrero, se não me engano. Agora vou googlar. Eu tenho quase certeza absoluta que o pai dele era o Gory Guerrero. O Gory Guerrero, para quem não sabe, exatamente. O Gory Guerrero, para quem não sabe, foi um dos maiores rudos na altura do México. Que teve uma das maiores rivalidades. Não foi a maior rivalidade, porque a maior rivalidade da história do México foi o El Santo contra o Blue Demon, mas esta era se calhar outra. Não há nada que chegue a este nível. Tipo, a nível de rivalidades do wrestling, tipo, esta tipo, é uma das maiores rivalidades, não só da história do México, mas mesmo, se calhar, ao mesmo nível que isto, tinhas aquela quadrilha de rivalidades entre o Misawa, Kobashi, Akiyama e Kawada. Tipo, qualquer rivalidade entre estes dois era épica a esse nível. Mas, tipo, pá, o El Santo contra o Blue Demon não era só no wrestling, era mesmo a nível cultural, a nível de cinema. Eles, pronto, faziam imenso dinheiro e, tipo, pá, foi uma rivalidade épica, vá. E o pai dele, o Gory Guerrero, teve uma rivalidade com o El Santo, um dos maiores ícones da história do México e do mundo mesmo, do wrestling. Era outra que estava quase a esse nível. E então o Eddie, no início da sua carreira no México, teve uma rivalidade contra o filho do Santo, contra o Hierro del Santo. Foi tipo rivalidade de segunda geração. E então ele, desde uma altura muito cedo, ele fazia dinheiro no México. E daí, ou seja, ele já se destacava como um grande lutador, né? Porque está nos genes. No Japão, ele também foi bem decente, mesmo. Na ECW, pá, foi o que foi, tipo, apresentou uma cena diferente quando veio do Japão. Na WCW ninguém acreditava muito nele, mas foi na WWE que ele realmente se destacou em todos os níveis, a nível técnico, a nível de personagem, a nível de promos. Pá, o Eddie era tipo full package, meu. E se calhar, meu, ela é a minha primeira entrada naquilo que eu colocaria como um junior sempre. Yeah. Sim, é isso que disse. E eu já agora também tenho de acrescentar uma cena. Quando eu digo que o Lance Storm deixou um legado, claro que estou a falar a nível cultural para lá do wrestling, porque... Ele fez dinheiro suficiente para sobreviver à pala disto. Exato, e tem lá a academia dele e não sei o quê. O Dean Malenko também influenciou não sei quantos lutadores que não começaram a fazer wrestling por causa do Dean Malenko. Portanto, quando eu digo no legado, é mais numa perspectiva mais abrangente, mais cultural, mais para os não fãs de wrestling também. Mas sim, o Eddie Guerrero, por essas razões todas que tu disseste, que é completamente o full package, tipo, em termos de carisma, personalidade, qualidade técnica, capacidade de contar histórias, a identidade própria, o arcar a crowd, tudo. Basicamente o Eddie Guerrero não tinha uma única falha. Se dissesse alguma falha, provavelmente seria só o facto de ele ser mais pequeno que os outros gajos. Portanto, na altura em que ele entrou principalmente, sim. Hoje, se ele entrasse hoje em dia na WWE, tipo, não seria dos mais pequenos. No final da carreira ele já estava enorme, mano. O gajo estava ali, antes de morrer, estava-se a preparar para arranque como campeão mundial, acho eu. E o gajo estava grande bicho. Exato, por isso, e é o que eu estou a dizer, se ele entrasse hoje em dia na WWE, tipo, era maior que metade do roster que está lá, portanto não seria um fator. E porque em termos de legado também nem há questão nenhuma, tipo, o Eddie Guerrero em princípio também estará no top 5, vamos ver se há mais 5 gajos que conseguem destronar. Mas pronto, vamos seguir então nessa linha. Vamos então falar do outro lado da moeda. John Cena. Epá. Não, eu sou um grande fã do Cena. Eu acho que o Cena, desde a altura em que o pessoal odiava o Cena, eu dizia que os gajos são uns idiotas. Mas os gajos agora odeiam o Roman, portanto, eles também são uns idiotas do caralho. Mas eu também não curto muito do Roman, é diferente. Cena que o Cena naquela altura,
Pá, não sei. Eu curto bem do Cena, eu acho que o Cena é um dos melhores de sempre. O meu problema é que se eu tivesse que escolher 5, o Cena se calhar ficava de fora, mas se eu tivesse que escolher 10, o Cena não ficava. Mas já, mano, é um gajo que carregou a WWE às costas durante bué de anos. Eu costumo dizer que o Cena é o novo Hogan. Tipo, tipo nesse, pá, quase todos os aspectos, personalidade, tipo promos. Eu acho que o que tira, pelo menos para mim, o Cena do top 5, apesar de, lá está, ele é provavelmente o lutador de toda a história, se calhar só a competir com o Hogan, que mais se conseguiu expor para o mundo fora do wrestling. Temos o The Rock, mas o The Rock é diferente. O The Rock tem o sucesso que tem e é famoso como é, graças ao cinema. O wrestling foi a plataforma para chegar lá. O Cena sempre esteve no wrestling, o Hogan também sempre esteve no wrestling, e provavelmente esses são os dois maiores nomes que melhor deram o salto lá para fora, para o mundo do wrestling, ou seja, que mais levaram a cultura do wrestling ao mainstream, e por isso há de ter o seu valor, e lá está, o Cena carregou a WWE durante anos e anos e anos. Mas em termos de qualidade técnica, diria que está ao nível de um Alpet. Não, é um nível muito, muito, muito reduzido. Se ele é que o Cena já teve combates. Eu odeio usar este termo, mas já teve combates de 5 estrelas, estás a ver? Sim, já teve combates com o formato de combate épico. Mas desses combates todos que ele fez, eu já vi combates muito bons do Cena, mas quase todos eles foram contra gajos também bué da bons. Contra o AJ, contra o Daniel Bryan. Por isso, pá, para mim, o Cena não tem lugar no top 5 de sempre. Nem se estivéssemos a falar de top 5 atual, eu sequer consideraria, ainda tenho. Sim, porque hoje em dia é quase tudo bem da mão, meu. Essa é por exclusão. Não, pá, ainda tenho lá os meus amigos chineses na New Japan que se calhar que expulsariam o Cena daqui do top 5. Sim, yeah. Mas mesmo assim temos falando sempre, acho que o John Cena não tem lugar sequer, né? O Eddie não sabemos se vai aguentar até ao fim deste vídeo, mas o Cena para mim nem sequer chega a considerar, porque pá, tem demasiadas falhas. E lá está, isto é wrestling. Tipo, John Cena é bom em promos, não há dúvidas. Tipo, para caralho, diz que não é. As promos do Cena, o pessoal hoje em dia acha que fazer uma promo é falar bué da bem ao microfone. Tu podes ser bué da bom a falar ao microfone. Olha, um gajo que falava bué da bem ao microfone, mas sentava 0 rabos na cadeira. Lembras-te do Ken Kennedy? Claro. Foda-se. Tipo, ele era bué da bom, o pessoal dizia o novo rock e não sei o quê. E era bem bom ao microfone. Sentou 0 rabos na puta da cadeira. E os gajos estavam a puxar aquele gajo como um motherfucker. Eu acho que aqui a cena que o Cena tem muito a favor dele é que ele já tem completa noção da identidade dele, que é basicamente a personagem do John Cena, é o John Cena. É a pessoa mesmo, por isso ele consegue, tu acreditas em tudo o que ele está a dizer, ele é super, ele está numa posição na companhia em que pode dizer o que lhe apetecer e ficar ileso, portanto ele pode esticar um pouco mais a corda, tudo o que ele faz tem mais relevância do que qualquer outro gajo na WWE faça, mas lá está, ele nem bumps de jeito às vezes dá, portanto não dá para meter no top 5. Não está na categoria do Kane, nas bancas. Não está na categoria do Kane, mas acho que também ninguém está na categoria do Kane. Está na categoria do Kane. Mas pronto, portanto vamos já tirar o Cena daqui. Bem, CM Punk, é assim, eu não gosto do CM Punk, já vou explicar porquê, mas por isso... O tempo suficiente no wrestling para estar nessa categoria. Os anos dourados, por mais que eu goste da categoria da carreira que ele teve nas Indies, eu sou um gajo que, pá, eu sou Marco da Ring of Honor, quando era boa, e tanto seguido desde o início até ao gajo ganhar o título, até o gajo assinar o contrato com a WWE, o início da carreira no OVW, só que ele teve poucos anos no topo da WWE para ser considerado dos melhores de sempre. Em termos lá está, do fator ícone, eu acho que ele está bastante bom aí, categorizado, e tipo, também influenciou um monte de pessoas, e eu conheço pessoal, já conheci pessoal que nem sequer era fã de wrestling, mas conhece o CM Punk e sabe quem é o CM Punk e gosta de CM Punk. Era muito bom nas promos, isso era. Lá está, se calhar podemos desqualificá-lo por não ter estado tempo suficiente, por não ter sido relevante o suficiente na WWE, porque na Ring of Honor obviamente foi, mas mesmo assim na Ring of Honor tens bastantes nomes que se destacaram mais que o CM Punk e que associas muito mais à Ring of Honor que o CM Punk. Bryan Danielson, o Roderick Strong, o Samoa Joe, o Nigel McGuinness,
Por isso... O legado do Punk como Ring of Honor, como Champion, não foi assim tão grande quanto isso. O primeiro reinado da série foi o do Samoa Joe. Foi aí que o reinado ficou no mapa. E depois todos os outros reinados decentes, depois disso, foram uma tentativa de top desse. Pá, para mim, o meu problema com o Punk, eu não gosto do que ele faz em ringue. Já teve combates muito bons. O CM Punk contra o John Cena é dos meus combates preferidos de sempre, no Money in the Bank 2011. Tipo, mesmo genial esse combate. E já vi o CM Punk noutros combates também bem bons. CM Punk contra o Taker na WrestleMania 29 também adorei. Mas normalmente, pá, não é um gajo que eu vá me pôr a ver combates dele. Não é um gajo que eu pense, este gajo é bem bom a fazer wrestling. Pá, não, lá está, também tem o fator da identidade bem definida, a personagem, é bom contar histórias. Pá, para mim só não passa mesmo porque a nível de ringue se calhar não está a um nível tão elevado como a maior parte dos lutadores que pelo menos estou a imaginar, como o Eddie Guerrero. E porque, lá está, se calhar não foi tão relevante dentro do mundo do wrestling. Aliás, é uma pessoa que eu acho que tem mais impacto para não fãs de wrestling do que para fãs de wrestling em si propriamente dito. Eu acho que há mais gente, há mais fãs casuais a gostarem do Punk do que fãs hardcore a gostarem do Punk. Eu acho que eu só me lembro de uma altura do Punk na WWE que foi o Summer of Punk. Foi a única reta que eu achei, pá, a WWE neste momento é este gajo. E mesmo assim, lá está, ele teve um reinado de não sei quantos dias, dois anos, pá, aí, foi quantos dias? Pá, foi um reinado de 400 e tal dias, foi ridículo. Pá, e lá está, e mesmo assim, tendo um reinado de 400 e tal dias, diz-me uma defesa desse título, desse reinado. Não me lembro, mano. Eu tipo, tenho... Ninguém se lembra, aí é que está a cena. Eu também não me lembro de nenhuma defesa desse título. Agora tem os fãs, vamos atirar bem da merda à cara. É para aquela saber. Pá, eu lembro-me, eu vejo wrestling, bastante wrestling até, e já vi muito wrestling, e acreditem, se tivesse ouvido uma defesa de jeito do CM Punk digna de me lembrar, eu ia me lembrar de certeza absoluta. Pois, eu lembro-me mais das defesas do Daniel Bryan na Ring of Honor, e que aconteceram se calhar há quase todas, há mais de 10 anos, na boa. Bora, Daniel Bryan, top 5? Daniel Bryan no top 5? O que é que diz? Na boa. Pá, eu também meto Daniel Bryan na boa. Sabes porquê? Porque tudo o que ele fez foi ouro. Ele fez a Ring of Honor, por mais que o pessoal diga que não, ele fez a Ring of Honor. Tipo, pá, ele deu combates do caralho a gajos que não sequer estavam ali no mid-card e meteu-os no main event, tipo, a defender, e o pessoal disse, pá, este gajo é bem melhor do que eu, tipo, este combate foi incrível. E então começaram a fazer main events nas outras independentes, ou seja, aqueles combates fizeram aquele lutador. Deu bem importância ao cinto, meu. Epá, e tipo, foda-se, é bem relevante. O gajo é um gajo. Como é que tu diz-me uma merda má sobre o Daniel Bryan? Não dá. Eu nunca vi nada de mal do Daniel Bryan. Ele, tipo, onde quer que foi. Não, as promos dele são man, as pessoas choraram com promos dele. As pessoas choraram. A partir do momento em que tens o público a chorar com promos, fizeste uma boa promo. Estão-me a cagar. Se o gajo não sabe enganar o público ou se não tem skills de promos, se calhar se uma que vem dizer, olha, imita um macaco e fala sobre bananas. Ele se calhar não vai saber improvisar, não é o rei das promos. Mas são promos. São um tipo de promos diferentes, são um tipo de promos de um gajo que está a falar naturalmente, o que ele, e tu acreditas, e o público, se envolves o público emocionalmente, e se o público investe emocionalmente em ti, estás a fazer uma boa promo. Tipo, não está-me a cagar. Tudo o que ele faz no ringue é ridiculamente bom, tipo, nem há questão, é provavelmente, se não é o melhor lutador técnico de sempre, está lá em cima, tipo, com os grandes, com o Dean Malenko e o whatever. Tem uma relevância do caralho, tanto da WWE como fora da WWE. Foi ele que abriu o caminho para os indie fucks todos para ir para a WWE, para o Seth Rollins, para o Finn Balor, para o Kevin Owens, para o Sami Zayn. Foi Daniel Bryan, é graças ao Daniel Bryan. É graças ao fenómeno do Daniel Bryan e do Yes Movement e de ele ter feito o wrestling toda à volta dele e da reação que o público teve e de uma comando começar a abrir os olhos para caralho, foda-se, afinal estes gajos vêm lá do... Este gajo volta. Foi o gajo que abriu com isso, ele mudou o estilo da WWE, o estilo em ringue, portanto, tipo, antes é só veres um combate de 2010 da WWE no Raw e um combate de 2016 da WWE no Raw e tipo, vês um estilo completamente diferente, muito mais físico, muito mais intenso, muito mais espetacular do que o que viste em 2010, peço desculpa.
também fez a transição para o mainstream, aquela cena do Yes ficou viral. Epá, Daniel Bryan, eu duvido que saia deste top 5. E espero que não saia, sinceramente, porque lá está, se calhar não é tão carismático, nem tem uma identidade tão bem definida como o Eddie Guerrero, mas por tudo o resto, e tecnicamente, eu não consigo dizer a ninguém, olha, este gajo é melhor tecnicamente que o Daniel Bryan. Não há nenhum lutador que eu consiga dizer isso. O Dean Malenko talvez esteja mesmo quase a dizer, sim, sempre, tipo, que não é que digas que Daniel Bryan é melhor que eles, mas um gajo que digas confortavelmente, que digas, este gajo é melhor tecnicamente que o Daniel Bryan. Tipo, melhor mesmo. Eu pelo menos não consigo lembrar de nenhum nome que eu consiga dizer confortavelmente, olha, este gajo... Isso agora meteste, não sei, eu estou tipo, tu bem dividido entre, agora dizia-te o Brett. O Brett é... Estás a ver, tu também estás, espera aí, primeiro ias dizer assim, não, o Brett não, caralho, mas é o Brett. Eu não fico chateado se alguém chegar ao pé de mim e dizer, olha, o Brett é melhor tecnicamente que o Daniel Bryan. Aceito na boa, mas não é um nome, lá está, não é um nome que eu digo com bem confiança. Olha, o Brett é melhor tecnicamente que o Daniel Bryan. Tipo. Não sei explicar. Mas pronto. Então temos dois nomes até agora, Daniel Bryan e o Eddie Guerrero. Vou agora dizer um outro nome que é bem diferente destes. The Undertaker. Sim, está na minha lista também. O Undertaker está na minha lista também, portanto, nem sequer podemos discutir isto, mas vamos só justificar. Começa. O Undertaker é um dos melhores, para mim, é um dos melhores personagens na história do wrestling. É tipo fantástico em todos os aspectos. É um personagem que veio desde a altura dos cartoons, ou seja, tipo, hoje em dia, se calhar, um personagem como o Macho Man, Randy Savage, não funcionaria. Um personagem como o Hulk Hogan não funcionaria. Ou como o Jake the Snake. O Jake the Snake, se calhar, até funcionaria hoje em dia. Se desse ali um jeitinho. No entanto, o do Undertaker, ele soube moldar-se de acordo com os tempos e ele conseguiu sempre fazer com que aquilo funcionasse. Não, tipo, ok, tens o American Badass. Essa é a única cena completamente diferente, do Undertaker original. Mas se tu fores a ver todas as variações do personagem Undertaker, sempre foram muito à volta daquilo. Portanto, a nível de personagem, acho que o gajo é um dos melhores sempre. E é mesmo... Eu diria que a minha própria psicologia dele. Sim, lá está. Tipo, o Undertaker se calhar não é o lutador mais técnico do mundo, mas é um grande wrestler, porque... Não precisa. Ele conta inúmeras histórias diferentes. Todos os combates do Undertaker são diferentes uns dos outros. Todos são do caralho. Ele sabe ter combates do caralho com qualquer lutador. Tudo o que ele faz no ringue é bom para caralho. Tipo, lá, ele se calhar não faz um butterfly suplex ou um germanzinho todo bonito com uma ponte, mas os strikes dele no canto são tipo os melhores strikes do canto que eu já vi. Tipo, socos normais. Tudo o que ele faz é espetacular. Ele sabe quando deve ou não fazer certas coisas. A psicologia dele em ringue, tipo, ele sabe quando faz um dive. O Undertaker nunca faz nada em vão no ringue. Cada golpe que ele faz tem um significado e está incorporado na história. E é tudo no Taker é tipo... e começa desde o momento em que apaga-se as luzes e toca o gongo. Sim, tem uma aura ridícula. É tipo uma personagem que se chegares ao pé de alguém que não conhece o Undertaker e que não vê wrestling, digas, olha, eu vejo uma cena onde duas pessoas simulam combates com o objetivo de contar histórias e entreter um público, e um deles veste-se a cangalheiro e é um morto-vivo que deita raios e mete os olhos todos brancos e faz luz aparecer e deita fogo. As pessoas pensam, caralho, o que é que andaste a fumar? Mas tipo, o Undertaker consegue fazê-lo. Tipo, ele, aliás, consegue fazê-lo desde os anos. Foda-se, quando é que o Undertaker se surgiu? Com o personagem do Undertaker. Foi no Survivor Series de 92, né? Acho que foi em 92. Já. Undertaker foi... Tenho quase certeza que foi em 92. Não. Entrou como foi no Superstars de 90. E estreou-se no Survivor Series, exatamente, em 90. Em 90, ok, em 90. Yeah. Dois anos que eu estava a ter. Mas pronto, ok. Desde 1990 que o gajo está com o personagem, ok, com variações, adaptando, tipo, quando chegou
a atitude da Ariel meteu a cena dos Ministry of Darkness para ser uma cena mais extrema. Depois tipo, tentou converter para o American Badass e depois voltou como Dead Man. Pá, e basicamente ele sempre soube moldar-se aos tempos, manteve a sua personagem viva durante os tempos, nunca ou quase nunca quebrou a personagem. É ridículo ele conseguir fazer-te acreditar na personagem dele. É ridículo. Tipo, tu, quando estás a ver o Undertaker, tu estás a acreditar em tudo. Tu és consumido pela aura com que ele entra e com que ele luta. E quando o Undertaker olha para o lutador, as expressões faciais dele são ridiculamente boas. Tipo, as expressões faciais do Undertaker é tipo... Ele nem precisa de mexer o corpo, é só a cara. E pá, tudo, tipo, em termos de... Lá está, eu nem sequer estou a falar das coisas óbvias, nem sequer estou a falar em termos do legado do Undertaker, nem sequer estou a falar em termos da influência, estou a falar em termos da importância dele no mundo do wrestling no geral, nem estou a falar dele, lá está, no panorama do mainstream, nem estou a falar dele nas promos, porque ele também é bem bom em promos. Estou só a falar de, tipo, nós estamos só a pegar no que diferenciou dos outros e só isso é suficiente para ele ser, obviamente, um dos melhores de sempre, sem qualquer dúvida. E eu acho que, pá, é muito difícil, é impossível para mim não meter o Undertaker neste top. E, tipo, eu não saio daqui sem meter o Undertaker no top 5. Sim, o Undertaker, claramente. E tu, só mesmo um pequeno destaque, aquele momento de entrada neste match com o Cena, pá, só o gajo entrar e a reação do Cena, tipo, eu estava a marcar com aquilo, mano, era tipo incrivelmente bem feito. Epá, eu por acaso gostei bastante do Undertaker contra John Cena e agora, caralho, medo de combate bem curto. Não, meu, aquilo foi bem da fixe, meu. Mano, o gajo tem 50 talentos, só precisa de fazer aquilo, o gajo chega. O público veio-se todo com a entrada dele. Ele faz a sua entrada. Tu ficas tipo, toda a gente calada a ver aquilo a acontecer. O John Cena a vender aquilo como se estivesse todo borrado. Tipo, vai dar bom. O Undertaker chega, faz a sua cena, fez todos os seus golpes, fez o Snake Eyes, com o Big Boot, com o Leg Drop, Shock Slam, Tombstone, 1, 2, 3. Meu, o que é que ele precisa fazer mais nada? Fez ainda o spotzinho de se levantar à morte. Tipo, o público que esteve naquela WrestleMania viu ao vivo o Undertaker a fazer tudo o que o Undertaker é conhecido por fazer, que é o old school. Portanto, o que é que aquilo teve de mal? Queriam que eles fizessem 20 minutos com o Undertaker com 53 anos, sem cardio, a tentar fazer o dive por cima das cordas para cair de cabeça? Não, meu, aquilo foi perfeito, meu, aquilo foi perfeito. Tipo, aquilo, o Undertaker chega, a entrada é do caralho, entra no ringue, o antes do combate é do caralho, o combate é do caralho, tudo o que ele fez foi bom, tudo o que ele fez naquele combate foi bom. A comemoração é do caralho, vai lá, faz a cena de levantar o braço, que já está mais estabelecido que sei lá o quê. É um dos gajos mais estabelecidos, mais respeitados. Epá, nem dá para fazer a lista de tudo que o Undertaker tem de bom. Tipo, se nós tentássemos arranjar coisas mais do Undertaker, é só mesmo se calhar a qualidade técnica, em dos golpes em si. Pá, e é ridículo. Longevidade, tipo, Undertaker top 5, de certeza. Bora para o próximo. Que nomes é que tens para mim? Pá, tenho 4. Bora. Saindo da WWE. Eu meti aqui esta quadrilha, que é aquela quadrilha que eu falei há bocado: Misawa, Kobashi, Kawada e Akiyama. Ok. E é bem difícil, tipo, escolher um entre estes, mas eu escolhi o Misawa. Ok, eu vou entrar por aqui também, porque All Japan dos anos 90 é o meu tipo de wrestling favorito de sempre. Portanto, eu estou bastante familiarizado e até, aliás, um destes episódios eu queria mesmo fazer sobre a história do Japão, desde a JWA, Japanese Wrestling Alliance, até à separação das duas entre New Japan e All Japan e contar a história e blá blá blá, o que aconteceu nos anos 90. Eu não vou entrar aqui em detalhes porque tenciono fazer isso depois no outro vídeo, mas basicamente é que havia os 4 pilares do céu, os 4 Pillars of Heaven, que iam transportar um conceito do Booker, que era a King's Road. Esses 4 pilares eram o Misawa, o Kobashi, o Kawada, e o outro não era o Akiyama, era o Taue, mas a meio dos anos 90 o Akiyama começou a ser o super rookie. O Taue foi um bocado esquecido, porque não é tão bom como os outros 3, mas pronto, isso é conversa para outro dia. Entre os 3, eu vou ter de concordar contigo, eu vou para o Misawa, porque o Misawa é o meu lutador preferido de sempre. Tipo, por isso, eu nem sequer tenho que pensar nisto. O Kawada para mim está também atrás deles. O Kawada, desses 4 que disseste, o Kawada para mim seria o pior dos 4, depois o Akiyama, e em cima o Misawa e o Kobashi muito próximos, mas mesmo assim eu colocaria o Misawa à frente do Kobashi. É completamente diferente, tem os dois a sua personalidade bem estabelecida. O Misawa é o gajo concentrado, é o herói, tipo, digno e não sei o quê. O Kobashi é o Burning Spirit, o guerreiro, que aguenta a dor e não sei o quê. Basicamente tem esse estilo, que é o King's Road, que depois no outro dia falamos melhor sobre isso, mas basicamente que se baseia cada vez que os lutadores lutam, a história é contínua, não é como storylines como temos hoje em dia na WWE, é tipo, desde que aquilo começou em 89
até ter terminado em 99, a história foi contínua, ou seja, o que acontecia num combate transparecia sempre para o próximo. Pá, e basicamente, tal como o Sangoku primeiro usa o Kamehameha para derrotar um gajo e depois já não chega e ele tem de fazer a Spirit Bomb, a lógica era um bocado essa, ou seja, o Misawa primeiro ganha o Kobashi com um Tiger Driver, a seguir se calhar já tem de sacar outra cena, se calhar já tem de sacar um Tiger Driver 91, ou um Emerald Flosion, ou um Rolling Elbow, ou um Tiger Suplex 85, whatever. Era um bocado essa a lógica e por isso é que depois acabou por se inventar o Burning Hammer, porque chegou a um ponto que no final dos anos 90 que tinhas de já sacar, tipo, tinhas já de matar outro gajo para acabar o combate. Mas pronto, e basicamente desses 4, o Misawa para mim seria o melhor. Em termos de personagem e de personalidade, talvez eu gosto mais do Kobashi, mas em termos de ring e storytelling, psicologia, os golpes em si e o significado que ele teve para a companhia, eu meteria o Misawa em cima. Acho que ele é que carregou aquilo, ele é que era o personagem principal dessa tal King's Row, ele é que depois criou a Noah, ele é que carregou a companhia toda, ele já se devia ter reformado em 2005, mas mesmo assim continuou a lutar pela sua companhia para a manter viva, porque aquilo estava na miséria. E teve de ser ele a ser o campeão e teve de ser ele a carregar aquilo até que acabou por morrer em ringue, porque ele já não aguentava aquilo. E por toda a influência que o Misawa deixou, porque eu nunca vi um mau combate do Misawa. Nunca vi. Todos os combates, aliás, não é só não ter visto um mau combate, é que nunca vi um combate do Misawa que não fosse do caralho. Porque nós temos o Undertaker, mas já vi o Undertaker no SmackDown, no handicap contra o MVP e o Mr. Kennedy, tipo... Sim, há combates que é o mesmo que ele teve no WrestleMania, nem todos os combates no WrestleMania. Sim. Ele contra o Big Boss Man. Sim, ou contra o Mark Henry, não foi? Mark Henry era o que eu ia dizer também a seguir. Mas pronto, e basicamente tens aí o Misawa, que nunca teve um match que não fosse épico. Mesmo que fosse pior que os outros, sempre foi épico. Desde que ele era um rookie, desde que ele era Tiger Mask 2. Sempre a evoluir com o tempo. Não evoluir em termos de personagem como o Undertaker, mas a evoluir em termos de sempre a trazer coisas novas ao seu arsenal. E claro que no Japão tu contas as histórias através do que fazes no ringue. Sim. Por isso, basicamente, isso foi maneira. Inovou imensos golpes. Há muitos golpes que hoje são usados como finishers graças ao Misawa, incluindo strikes. Tipo, ele era o gajo das elbows, elbow, rolling elbow. Sempre que um gajo acaba um combate com o rolling elbow, agradeço ao Misawa. Basicamente, teve uma influência bué da grande no wrestling. Em termos de ringue, do que ele fazia em ringue, para mim não há ninguém melhor que o Misawa. Ninguém consegue sacar tipo um match tão bom como o Misawa consegue. Ele compreende a estrutura toda do combate, ele sabe exatamente como é que o público vai reagir ao que ele sabe, ele tem o público na palma da mão. Para mim o Misawa é definitivamente o melhor desses 4 e nem que fosse por variedade íamos ter um desses gajos no top, mas por acaso neste caso não é por variedade mesmo porque ele é o meu lutador preferido sempre. Acrescentamos o Misawa aí, portanto já temos 4 gajos neste top 5, vamos ver se um deles sai ou não. Rey Mysterio. O Rey Mysterio era, para mim, na minha opinião, um dos melhores high-flyers de sempre. E é tipo uma das razões pela qual o pessoal hoje em dia acha porque é que este gajo não isto é... Adoro esta merda. O pessoal, este gajo vai ser uma estrela do caralho. O gajo é um grande high-flyer. Mas eu desafio o pessoal a dizer-me, quantos high-flyers é que vocês já viram com o cinto de campeão mundial? Tipo, a carregar uma companhia às costas. E há uma razão para isso. E o Rey Mysterio fez. O Rey Mysterio foi o gajo que ganhou o cinto da WrestleMania. Foi o gajo, pode não ser... Ok, é impossível tu carregares a WWE à volta do Rey Mysterio. Mas durante bué de tempo sempre foi um dos personagens que mais dinheiro fez, que mais destaque teve. E ele fazia high-flying porque ele sabia construir um combate que conseguia cativar as pessoas emocionalmente e não ser ridículo com o high-flying ou ser tipo demasiado... conseguia tocar mesmo lá naquele ponto sentimental das pessoas e fazer elas não fazer só palminhas e dizer isto é giro, isto é atlético, mas conseguia-as ficar emocionalmente investidas em toda a ação. Exatamente. Tipo, eu nunca vi eu nunca notei uma reação do público num combate do Rey Mysterio por alguma accuracy que ele tivesse feito. Todas as reações são como o público reage, por exemplo, a um body slam ou um power slam de outro lutador. É porque ele usa o que usa, nas questões que usa. Ele tem uma coisa que funciona super bem a seu favor, que é o seu tamanho, porque o que acontece muitas vezes com os high-flyers hoje em dia é que são gajos que não têm tamanho de high-flyers, são gajos altos. E tu pensas, foda-se,
para que é que estás aí a voar, meu? Para que é que estás a brincar às piruetas? E tipo, e lá está, e a grande diferença que tu vês entre o Rey Mysterio e a maior parte dos Highflyers hoje em dia é que os Highflyers hoje em dia tentam sacar reações através das acrobacias que façam. Só que isto não é o circo, isto é wrestling. E o Rey Mysterio não tentava sacar reações com as acrobacias, ele fazia as acrobacias para contar uma história e sacar reações com essa história que estava a contar. Pá, e tudo o que ele faz, lá está, tipo, tal como esses outros gajos todos que estão aqui no top, tudo o que ele faz no ringue é do caralho. Já vi maus matches do Mysterio, bastantes, mas isso não é um fator aqui. Teve também uma projeção muito grande para fora do wrestling. Muitos não fãs de wrestling conhecem o Rey Mysterio. É o lutador mascarado com mais, sem contar com o El Santo, mas mesmo assim a nível de cultura geral, mundial, o Rey Mysterio está acima do El Santo. Tu vais chegar a um gajo na rua, vais perguntar 10 gajos na rua. Não, no México nem há questão aqui. Mas se tu fores agora aqui em Portugal, por exemplo, ou na Inglaterra, sim. ou na França, e chegares a 10 gajos e perguntares, olha, conhece o Rey Mysterio? Olha, conhece o El Santo? A probabilidade da maior parte deles conhecerem o Rey Mysterio é bastante superior. Claro que no México, tu no Google, tu até aparece o El Santo quando ele faz anos de morte. No Google. Não é só o El Santo, o Mil Máscaras é tipo, tu tens 3 lutadores, que é o El Santo, o Blue Demon e depois tens o Mil Máscaras. E mesmo assim, ainda consegues acrescentar alguns nomes podes acrescentar o 12 Caras aí. Mas o 12 Caras é diferente. A cena é porque tens que ver pelo que eles fizeram na carreira no cinema. Esses gajos faziam se estrelas em filmes de cinema, meu, tipo. O cinema mexicano foi construído à volta disso, o cinema independente. Porquê é que eu não vou meter o El Santo neste top? Porque apesar dele, obviamente, ter o El Santo. Ele, apesar de obviamente ter um impacto cultural bastante superior a qualquer um dos outros nomes que nós dissemos, e o caralho, esse impacto cultural não se deveu simplesmente ao wrestling. E ele, em ring, não era tão bom como os outros nomes que nós dissemos aqui. Eu nunca vi um match do caralho do El Santo. Era um bom wrestler, bastante bom. A cena é que o El Santo, estamos a falar do El Santo, não é? Sim. A cena é que isso, sabes, isso leva-nos, por exemplo, eu nunca vi um match do caralho do El Santo, mas ao fim e ao cabo eu também, nessa altura, tu não tens um arquivo de imagem, por isso é que eu estou a excluir bué lutadores da década de 70, por isso é que eu estou a falar de gajos tipo Lutez, estás a ver? Porque o Buddy Rogers, porque isso, pá, nós tínhamos de ter um arquivo. Não tens informação suficiente para poder avaliar. Mas o que interessa é que o El Santo foi tipo, é o maior draw era o maior draw do México, era tipo foi um dos gajos que fez o wrestling, foi tipo o Ricky Dawson do México, foi o gajo que fez aquilo, tipo. Não existia a luta sem o El Santo. Sim, basicamente por essa cena que estavas a dizer que não há informação suficiente para avaliar é que eu estou também a excluir alguns lutadores, por exemplo, atuais, porque que têm uma carreira ainda muito jovem, que nem sequer podes considerar para este top, porque começaram a carreira há pouco tempo, não tens informação. Tipo. Poderias fazer isso com o Mil Máscaras, tens um bocadinho mais informação, porque foi um gajo que veio do... Mas depois e também teve na WWF e teve no Japão também, exato. Mas mesmo assim não entraria, mas pronto, a psicologia mexicana é aquela cena. Wrestlings mexicanos, para mim, quem ganha acaba por ser o Rey Mysterio, por todas estas razões que nós falámos. Tem um finisher também super icónico. Isso também é bom. Conseguires meter um golpe over graças a ti. É draw em todo o lado. O Rey Mysterio vai em qualquer lado, é um draw do caralho. Até no Brasil, em que o gajo é draw, é bocado e não aparece lá. Ficou em casa. Não estava com vontade do sol brasileiro. Coitado. Há muitos fez um vídeo a pedir desculpa. Deve ter ficado bem triste. Por não ter recebido dinheiro, não é? Por não ter dado. Sabes que ele em Portugal foi bocado e não apareceu também. Sim, eu ia ser ref nesse show. Mas pronto. Bora então. Ok, Rey Mysterio, temos 5 nomes, né? Mas agora. Não temos 5? Eddie Guerrero, Daniel Bryan, Undertaker, Misawa, Rey Mysterio. Mete o Rey Mysterio? Eu não meti a Mysterio aí. Isso era o que nós íamos. Isso é o que eu ia fazer agora. Era dizer que gajos é que conseguem tirar algum destes 5. Por exemplo, para mim o Cena tirava o Mysterio, né? Ok. Eu discordo com isso, mas lá está. Como o top tem de ser concordado pelos dois, não posso discutir com isso. Eu meteria o Mysterio à frente de John Cena. Eu meti um gajo ainda acima do Mysterio, mano. Por exemplo, eu meti o Bret Hart acima do Mysterio. A nível de importância de wrestling foi Bret e Shawn, tipo, quando fizeram aquela era, meu.
Yeah. Brett e Sean, metes o Brett acima do Sean ou o Sean acima do Brett? Meto o Brett acima do Sean. Ok, eu meto o Sean acima do Brett. Bora discutir. Fala aí. Não. Que fodido. Porque é tipo, o quão bom um gajo é dentro do ringue. O Sean também era bem bom dentro do ringue, estás a ver? Yeah. Só que o personagem do Sean era melhor, meu. Era tipo mais... Era mais carismático. Era mesmo isso. É tipo, o quanto importante é o Star Power contra o quão importante seres bom tecnicamente. Tipo... Yeah. Para mim, eu vou explicar qual é para mim o tiebreaker e porque é que eu meto o Shawn Michaels acima do Brett. Porque lá está, para mim é tipo o Brett com o seu skill técnico e o seu in-ring work e o Shawn Michaels com a personalidade e com o carisma. Mas para mim, porque é que o Shawn Michaels consegue estar acima? Por um fator que é a capacidade de ter matches do cara. E em todas as WrestleManias que o Shawn Michaels participou, ele teve um match do caralhão. Teve um match da noite em quase todas. Teve ele contra o Ric Flair, que foi bem bom. Teve ele contra o Undertaker 2 vezes, foi bem bom. Teve ele contra o Austin, que foi fixe, com o Mike Tyson. Mas também não foi mal, foi um combate fixe. Teve ele contra o Bret Hart no Iron Man. Sim. Este também que veio depois disso. Foi esse combate foi underrated. E o pessoal esquece porque foi um bocado overshadowed pela Triple Threat na WrestleMania 20. Teve um combate com o Tucker Tangle do caralho. Essa não, no Tangle acho que foi na 21, por acaso. Na 20 ele estava na Triple Threat. Ele estava na Triple Threat, pois era. Foi na 21. Essa WrestleMania foi a passagem de tocha para o Cena e para o Batista. E para o Batista, exato. Mas lá está, teve um combate do caralhão contra o... Esse combate para cá deve dar bom, foda-se, com caralho. Grande história. Foi bem fixe, meu, foda-se. O Angle. Mas pronto, na 19 contra o Jericho também ganha combate, também com grande field e também com grande história. WrestleMania 20 com a Triple Threat, estás a ver, é tipo, eu consigo lembrar de bué de combates icónicos e do caralho do Shawn Michaels, e se calhar, e o Leather Match contra o Razor Ramon, tipo, e do Bret Hart também consigo lembrar de bué de combates bons, no WrestleMania 10 contra o Owen, o Steel Cage contra o Owen no SummerSlam 94, o combate obviamente contra o Austin no WrestleMania 3. Mas mesmo assim, eu acho que o número e a consistência de combates épicos do Shawn Michaels, tipo... Porque a carreira dele também foi cortada, tipo, estás a ver? Acaba por ser um bocado... Olhas vazas, estás a ver? Eu da vez penso, será que se o gajo não tivesse ficado fora do wrestling, caramba, este gajo... Mas lá está, nós temos de jogar aqui com a informação que nós temos. E a informação que eu tenho é que o Shawn Michaels fez da WrestleMania 10 à WrestleMania 26... combates do caralho em todas. Sim, e overall era a melhor personagem, era a melhor talker, era a melhor... Sim, Então queres meter o Shawn Michaels neste top 5 para já? Ou ainda não... metia acima do Rey Mysterio, meu. Mas entra aqui junto só de outros 4? Ok. A cena é que a cena é... Eddie, Bryan, Taker e Misawa. A cena é... Ok, tenho aqui o Shawn Michaels agora também. A cena é, será que o Ray é melhor do que qualquer... É assim, melhor que o Taker, com o Misawa e que o Shawn, claramente não é. Portanto, temos de decidir aqui se é melhor que o Bryan ou se é melhor que o Eddie. Melhor que o Bryan também acho que não é. É bastante... Lá está, tipo, eu já vi mais matches do caralho de Shawn Michaels do que Daniel Bryan. Mas... não sei. Lá está, é que os matches da WrestleMania do Shawn Michaels são todos muito bons, meu. São todos muito bons. Até contra o fucking Diesel, meu. Se sair agora fora da WWE, também todos os matches da defesa do título da Ring of Honor do Daniel Bryan eram bem. Sim, é um dos meus 3 reinados preferidos de sempre. Que é esse, o do Kobashi na Noah e o do Okada atual. São os meus 3 reinados preferidos de sempre. Pois não sei, meu. Mas lá está, nós para metermos o Shawn Michaels aqui não precisamos tirar nenhum dos outros 4, atenção. Sim, eu sei, mas é para manteres o Ray, tens? Sim, mas acho que já concordámos que não queremos o Ray. Se meteres o John Cena antes do Ray... Sim, eu metia o John Cena antes do Ray, mas também não tirava nenhum destes gajos para meter o Cena. Então pronto, e tiravas vamos meter o Shawn Michaels então para já. Sim, então temos Shawn, o Taker, o Misawa, o Bryan e o Eddie. Tenho aqui apontado o Liger e o Muta. Eu pensei no Liger e no Muta e inicialmente também tinha pensado também no Great Sasuke, também é bem underrated. O
O Liger também tem basicamente tudo o que nós falámos, tem exposição para o mainstream, tem longevidade como o Taker e a personagem como o Taker e essas porcarias. Basicamente o Liger é o Undertaker japonês em termos do impacto na cultura do wrestling deles, mas mesmo assim se calhar não deve chegar ao nível do Taker. Está um biquinho aqui abaixo, pelo menos sabe um biquinho aqui abaixo. Mas... mas foda-se. Esta é que a parte que fica fodida, meu. É que nós temos de arranjar aqui o quinto gajo porque há certos gajos que são bad óbvios. Tipo, o Undertaker para mim e o Misawa são dois gajos bad óbvios. Mas depois há uma altura em que os gajos começam a ser... Há bué gajos bons, mas estão todos bem equilibrados. Entre o Liger e o Muta, eu pessoalmente prefiro o Muta. Não só porque foi uma dos três mosqueteiros, como eles chamavam na Japan nos anos 90, também porque inovou mais que o Liger dentro da modalidade em si. Nós podíamos agradecer a mais golpes e a mais estilos ao Muta do que ao Liger. O Muta também é incrivelmente versátil e consegue fazer Great Muta, Keiji Muta ou bué de coisas. Consegue fazer o Great Muta funcionar nos anos 90 e consegue fazer o Great Muta funcionar no século XXI. O Liger, eu confio muito mais no Liger para sacar um bom método do que no Muta, isso sim. Mas em termos de impacto para o público, em termos de drawing power e em termos do star power mesmo, tu vês o Liger entrar e vês o Muta entrar, eu pelo menos sinto uma aura maior a ver o Keiji Muta, ou o Great Muta, a entrar do que ao vejo o Liger. Há mais uma aura... não sei explicar, mas... Estás a falar fora do Japão ou estás tipo, mesmo dentro da zona de conforto do Japão? Mesmo fora do Japão também. Sim, fora do Japão funciona muito melhor. Aliás, viste ele na WCW e fez muito mais do que o Liger. E lá está. E o Great Muta é um gajo que nem sequer é grande, mas que lutava contra gajos grandes e parecia grande. O gajo era mais pequeno do que a maior parte dos gajos com que lutava. Foda-se, lembro-me agora de um gajo que tem de ser discutido aqui. Stone Cold Steve Austin. Pois é, foda-se. Não fala nem do Austin nem do Rock. Bem, bora falar do Austin e do Rock. Primeiro, Austin ou Rock? Austin. Tá bem, então vai. Rock vai para o caralho. Desculpa lá o Rock, mas pronto. Ok, o Austin é do caralho em promos. Para mim é o melhor promo de sempre. Finisher do caralho também, como era o fator que nós tínhamos falado com o Rey Mysterio, por exemplo. Personagem, identidade do caralho. Over, como mais ninguém esteve. Sempre. Drawer, mais ninguém, mais drawer que o Hogan. Apesar de terem menos tempo, durante o pouco tempo que foi sim, trouxe mais público. Foi um gajo que naquela, a WWF foi construída à volta daquilo, da feud contra o McMahon, contra o Lester. E levou a WWE tipo à ribalta, basicamente. Carregou aquilo tudo o que ele faz também. Lá está, tu não vês um combate bem técnico do Austin e se calhar não vês tipo aí um combate de 5 estrelas do Austin, mas tipo, mas é um fator um bocado diferente aqui, é um fator que é tudo o que ele faz, não é? Será que esses combates não tinham 5 estrelas, mas sacavam rios e rios de dinheiro? E mais que dinheiro é a reação, sacavam reações a sério, não é o clássico combate inglês que tu vês hoje em dia nas indies britânicas, que é público calado, spot, calado outra vez, spot, calado outra vez, não. É uma reação constante, barulho constante. Nos combates do Stone Cold há sempre barulho. Sempre. Sobe, desce, mas há sempre barulho. Os combates que vês na maior parte dos indie matches, principalmente na Inglaterra, hoje em dia, é que o público está calado, reage, acabou o spot, calma-se. Reage, acabou o spot. Nos combates do Stone Cold não. Foda-se, combates do Stone Cold são do caralho. Um dos meus matches preferidos é com o Stone Cold, que é o Stone Cold contra o Bret Hart. Sabe ser face, sabe ser heel. Impacto do caralho, tanto dentro da comunidade do wrestling como fora da comunidade do wrestling. Ainda hoje é relevante. Ainda hoje tem ali um carimbo de aprovação que se ele diz que o lutador é bom, o pessoal leva a sério. É um gajo que o pessoal leva a sério. Eu tenho de meter o Austin aqui. Eu acho que... Mas agora, a cena é essa. Tiravas o Eddie? Eu não vou tirar o Eddie. Eu tirava o Brian ou o Michaels. Ui. Brian ou o Shawn. Vamos tirar o Michaels. Não vamos tirar o Brian. Foda-se, man. O Daniel Bryan. Eu curti, meu, mas acho que vais com o caralho, meu. É que já reparaste
Já reparaste que estamos aqui a tirar os gajos que estão atualmente a lutar, portanto estamos só a ficar com os reformados ou como eram mortos. antigamente, yeah. O Daniel Bryan teve hipótese, mas eu acho que vou ter de tirar o Daniel Bryan. O problema é que se nós tiramos... não, eu ia dizer que se nós tirássemos o Daniel Bryan, perdíamos aqui o nosso gajo técnico no top 5, mas já temos o Eddie, foda-se. Yeah. Portanto, temos de tirar o Eddie, desculpa, temos de tirar o Bryan. É do caralho. Mas temos de meter aqui o Stone Cold, meu. De alguma forma ou de outra. Ou não sei que preferias tirar o Shawn. Não, eu mais rapidamente tirava o Eddie. Porque acho que o Shawn Michaels foi mais relevante na história do wrestling. Tipo, estou a falar. Sim. Tiveste mais alturas em que a WWF e a WWE era construída à volta do Shawn do que tiveste quando era construída à volta do Eddie. Yeah. O meu problema com o Stone Cold é que, lá está, foi outro gajo tipo o Bret Hart, meu, teve uma lesão e a carreira acabou sendo mais. Foi cortada, então não teve assim tantos anos. Quantos anos é que o Austin teve no topo? No topo, começou no topo, em 97. Não, menos então. Em 97 saiu do wrestling em 2003, portanto, 6 anos, meu. 6 anos. Yeah. Aquela merda toda foi em 6 anos. Sim, mas aquela merda toda foi tipo uma das melhores alturas da história da companhia. Exato. Temos de ter o Stone Cold, portanto, tiras quem destes 5? Eu tirava o Eddie. Tirava o Eddie porque o Daniel Bryan, a carreira dele ainda não acabou. E porque é um gajo que fez bué pelo wrestling nos independentes. Mesmo. Ele estabilizou. Para mim, o Daniel Bryan foi aquele gajo que foi o gajo que disse: pessoal, desde o início da Ring of Honor, pessoal, o estilo indie é isto que vocês têm que fazer. E bué de gajos começaram a seguir aquilo. E esses gajos que começaram a seguir aquilo são gajos que agora estão nas WrestleManias. Exato. E lá está, abriu o caminho para os gajos todos que estão na WWE. Pronto, olha, se foda. Desculpa, Eddie. Mas acho que o caralho também. Apesar de, atenção, o Eddie provavelmente dos lutadores todos que dissemos é o lutador que é mais o full package. Portanto, tipo, destes todos o Eddie provavelmente era o que tinha tudo. É mais é mais que o Shawn ainda, porque é melhor, tipo, lá está, é o gajo técnico, tem personagem, tem história, tem impacto. O Eddie tem tudo. O Eddie é tipo, olha, eu não sei se tu vais fazer uma thumbnail para isto e se vais meter uma imagem de lutadores, mas mete o Eddie lá alguns. Eu sei que ele não entra no top 5, mas ele merece. O Eddie vai estar tipo ao canto. Porque o Eddie é o símbolo deste top. O Eddie é tudo o que nós queremos. Olha, nós queremos um gajo que seja com estas características. E o Eddie tem tudo. Mas pronto, foi com o caralho. Entre o Eddie e o Daniel Bryan. Mas também acho que o Eddie tem de sair em prol do Daniel Bryan. Não só para termos um gajo também mais recente, senão para sermos tipo grandes ressabiados. Mas também para termos, porque o Daniel Bryan é melhor tecnicamente que o Eddie, porque o Daniel Bryan teve maior exposição para o mainstream que o Eddie, porque o Daniel Bryan teve maior importância a nível de wrestling propriamente dito do que o Eddie. Eu acredito que haja muito mais gente que tenha sido influenciada pelo Eddie do que pelo Daniel Bryan, mas em termos de perspectivas administrativos, em termos de fatores administrativos, do que ele abriu, as portas que ele abriu para os outros lutadores na WWE, o que ele fez pelas indies, tipo, essas cenas todas. O Eddie também fez bem pelas indies, aliás, o que era se pareceu o main event do primeiro evento da Ring of Honor era o Eddie com o Super Crazy. Só que eles decidiram meter o three-way do Loki, Christopher Daniels e o Bryan no main event. Mas esse match, esquece, foi tipo, rebentou-me completamente a nível de público, a nível de olhos viraram-se para ali porque estava lá o Eddie Guerrero. Mas sim, mas o Bryan fez muito mais. Portanto, olha, temos estes 5 gajos. Agora chegamos àquela parte em que é tentar lembrar-nos de gajos que conseguimos se tornar um destes. E eu posso dizer aqui alguns nomes, tipo, olha, o Ric Flair. O que é que achas? O Ric Flair tem uma parte bué da boa, tem uma parte bué da má. Teve anos bué da bons, meu. O Ric Flair, para mim, é um dos melhores heels da história. Para mim, esse gajo, quando falas melhor, diz-me aí heels, eu lembro-me logo do Piper, lembro-me do Flair. E quando me lembro, diz-me assim, lutadores clássicos, estás a ver? Lembro-me logo do Flair. No entanto, tens a outra face da moeda, que é os anos finais da carreira do Flair, que foram uma miséria. Exatamente, é desde tu hoje em dia falas em Flair e tipo riste porque é tipo Flair, aquela piada desde há 10 anos daquela despedida em grande que lhe deram na WrestleMania até ele ter manchado isso tudo com o que fez na TNA.
Pá, isso para mim também influencia. Quando tu falas de uma carreira, acho que não podes só fechar os olhos, desculpa as cenas, mas não, tens que incluir tudo. Isso para mim, tipo, pá, manchou um bocado a carreira do Flair. Eu Enquanto também. estes 5 gajos nunca tiveste assim um momento bué da mal. Não, eu concordo também. Tipo, eu adoro o Ric Flair. Boa da gente da minha área, pelo menos da parte com que eu estou dentro, que está ligado ao wrestling, não gosta dele. Uma das críticas mais comuns que eu ouço é porque os combates dele eram sempre a mesma coisa. Pá, estou-me a cagar. Funcionava. Eu gosto mais do Ric Flair e os combates que eu já vi dele foram muito bons. Foi um E ele, grande um grande draw. E lá está, um dos melhores deles de sempre. Mas sim, também acho que não faz top 5. Vamos só então tentar eliminar aqui mais nomes. O Okada. O Okada é isso. O Okada, eu acredito que daqui a 5, 10 anos, se nós fizéssemos isto, eu acho que era logo dos primeiros nomes que íamos dizer e provavelmente ia permanecer. Mas tipo, ainda é muito cedo, nós não sabemos o que ele vai fazer. Tipo, a carreira dele já está lendária, mas sim. não sabemos. Claramente é dos gajos que totalmente. Mas é demasiado cedo para meter aqui. Portanto, desculpa lá, Okada. És do caralho, mas também não vai estar aqui. Para já. Tentar lembrar-me assim de mais algum gajo. Assim, gajos bem importantes. Tive um António Inoki, mas promos de merda. E tal coisa também, foda-se. O Inoki também é tal merda. Se calhar é o mesmo gajo que se pode dizer que conseguiu seguir todos os pontos importantes da carreira do Inoki. Se calhar há combates bem importantes da carreira dele que um gajo não tem imagens disso, estás a ver? Sim. O Inoki foi bem importante, sem dúvida, para o mundo do wrestling, mas também não o colocaria aqui. Em lutadores Deathmatch Wrestling também não meteria aqui ninguém. Estamos a falar de wrestling. O único gajo. Olha, sei lá, ou outro gajo que faz a promo do Jesus. O único gajo que eu sequer pensaria em colocar no top 30 de sempre seria o Hayabusa. Mas não vai aqui ninguém do Deathmatch Wrestling, não vai aqui ninguém do Comedy Wrestling. Do World of Sports, eu não vou meter aqui também ninguém do World of Sports porque é um mundo demasiado diferente e demasiado à parte. Tipo, vais ver o match de Johnny Saint e não consegues comparar com o resto. Johnny Kidd, George Kidd e Johnny Saint e tipo, quem é que é mais a outra pessoa do... Eu não conheço mais ninguém. O Johnny Kidd, Johnny Saint, Jimmy Breaks, mas mesmo assim, o pessoal não conhece, não é tipo, lá está, todos os 5 gajos que nós dissemos são gajos que estão conhecidos. O único daqui que sequer não é tão ouvido é o Missão e o Daniel Bryan. O Daniel Bryan cá em Portugal não será porque a cultura é miserável hoje em dia, mas nos Estados Unidos eu acredito que muita gente saiba quem é o Daniel Bryan. E o Misawa, lá está, no Japão acredito que muita gente saiba quem é o Misawa. E acho que ficamos com estes 5 melhores de sempre. Deixa-me cá ver se consigo lembrar mais de alguém. Eu estou a lembrar de alguém. Os únicos outros gajos que eu sequer ponderaria colocar aqui são gajos que nós eliminámos, por exemplo, o Kobashi, o Brett, são gajos que nós, tipo, que se calhar são algo melhores do que alguns destes top 5, mas por uma questão de variedade, tipo, porque é tipo, nós podíamos ter aqui o Misawa e o Kobashi, mas já temos o Misawa, para que vamos ter o Kobashi? Assim temos 5 gajos diferentes, temos o Misawa, temos o Daniel Bryan, temos o Shawn Michaels, Undertaker. Temos o Undertaker e o Steve Austin. 3 gajos da WWE. Não, 4 gajos da WWE. Quer dizer, eu não considero o Daniel Bryan gajo da WWE. Mas, mesmo assim, temos 3 gajos da WWE. O que eu não estava à espera, sinceramente, quando comecei. Estamos à espera de ter muitos mais gajos japoneses? Eu estava à espera de ter muito mais japoneses, porque primeiro eu sou um fã de wrestling japonês. A WWE não é a minha cena. Mas, de facto, tendo em conta os critérios que nós arranjámos para fazer este top 5, lá está, a WWE é a maior companhia de wrestling do mundo, é que tem mais influência no mundo, e é normal que no facto de, lá está, nessa parte do Icon e dessas tretas todas, a WWE seja acima. Chris Benoit, Chris Benoit ou Kurt Angle? Queres meter algum desse aqui, ou consegues discutir algum desse aqui no top? Não, porque o Benoit eu metia na mesma categoria com o Malenko, o Benoit e o Eddie, e o Eddie entre esses 3. E o Kurt Angle? O Kurt Angle metia na mesma cena que o Daniel. Não. Eu colocaria na mesma cena que o Daniel Bryan, sinceramente, porque é um lutador bem bom tecnicamente, tem a sua cena, tem a sua identidade, bem over com o público,
sabe tão bem ser heel como face. Pronto, Daniel Bryan em 2018 não consegue ser heel, né? Mas está over para caralho. Mas o Kurt Angle não é tipo tão bom babyface como era com ele. E tu notas isso até mesmo quando ele vira o face e o pessoal continuava a cantar You suck, you suck, you suck. Queres tirar alguém para meter o Kurt Angle? Não. Eu, por causa disso, que o Kurt Angle para mim não é tão bom ele como é face. E epá, ele é bem da bom, ele entrava no top 10, mas isto é um top 5. Yeah. E estes 5 gajos para mim são. Pá, eu me colocaria lá muito mais rapidamente que o Angle. Não, eu estou confortável com esta lista. Estás confortável com este top 5? Eu acho que estou confortável com esta lista. Estou a tentar ver se consigo lembrar assim, mas acho que não. Acho que se houvesse alguém que merecesse estar aqui mais, já me tinha lembrado. Não, pá, também podia estar aqui a pensar só por uma questão também de variedade de meter alguma gaja, mas nenhuma female wrestler está sequer ao nível. São machistas da pizza. Pá, não sou machista, caralho. Eu gosto muito de algumas lutadoras femininas, gosto muito da Manami Toyota. Olha, a única coisa das poucas coisas que eu gostei nesta WrestleMania foi o combate da Charlotte. Aí o combate da Charlotte com a Asuka foi do track, mas a Asuka também está num nível completamente diferente do que qualquer outra gaja lá. Mas pronto, pá, o que interessa é. Este é o top 5. Portanto, Misawa, Undertaker, Steve Austin, Shawn Michaels e Daniel Bryan. Bora só tentar então, já que pronto, já não, obviamente já estamos aqui há mais de uma hora, portanto já não vamos fazer o top 5 dos piores gajos sempre. Mas bora então só ver se conseguimos chegar a um mínimo consenso em que ordem estariam estes. Epá, eu acho que em primeiro, pelo menos pela conversa que eu tive a ter contigo, acho que seria facilmente o Undertaker. Primeiro metias o Taker? Acho que foi o gajo que nós falámos melhor destes 5. Lá está, o meu lutador preferido sempre é o Misawa. Mas tendo em conta os critérios. Tendo em conta os critérios. Mais rapidamente meti o Misawa primeiro do que o Taker. Então bora para o Misawa, foda-se. Eu nem sequer discuto com isso. Misawa, melhor lutador de sempre. Em quinto lugar, vamos meter o Bryan, porque é o gajo que nós estávamos mais, que já teve várias vezes perto de sair. Em segundo lugar, se calhar metemos o Taker. Sim, Taker. A minha dúvida era essa: que é que era o primeiro? Eu preferi o Misawa em primeiro lugar. Então pronto. Então fazemos a countdown. Para mim ficaria isto, vê lá se concordas. Sim. Em quinto lugar, o quinto melhor lutador de sempre, Daniel Bryan. Sim. Quarto melhor lutador de sempre, Stone Cold Steve Austin. Terceiro melhor lutador de sempre, Shawn Michaels. Sim. Segundo melhor lutador de sempre, Undertaker. Primeiro melhor lutador de sempre, Mitsuharu Misawa. Sim, você está mais confortável com este top. Aqui a única coisa que me faria comissão é Austin ou Shawn Michaels, qual deles é melhor, qual deles é a pior, qual deles seria o terceiro melhor, qual deles seria o quarto melhor. A verdade é que nós estivemos mais vezes perto de tirar o Shawn Michaels do que tirarmos o Steve Austin, mas também colocámos o Shawn Michaels no top antes do Austin. Eu acho que o Shawn Michaels teve mais tempo relevante na WWE. Muito mais tempo e lá está, muitos mais combates do caralho do que o Steve Austin. Pá, e acho que todos estes 5 gajos tiveram matches do caralho, acho que todos estes 5 gajos, todos estes 5 gajos são Eddie Guerreiros, tipo, basicamente. Uns com pontos fracos melhores que outros, mas pá, cada um gajo com a sua cena, com a sua própria identidade. Mas caralho, estou bem satisfeito por Misawa estar em primeiro, foda-se. Bem satisfeito com isso. Pronto, perfeito. Então, acabamos esta cena. Se calhar o terceiro episódio que nós fizermos disto não vai ser os 5 piores, para também haver mais diversidade de conteúdo. Se calhar guardamos os 5 piores. Os 5 piores vai ser um vídeo divertido. Os 5 piores vai ser divertido. Vai ser tão. Mas é só falar mal de gajo. By the way, não sei se o que eu estou a falar ainda vai ser cortado ou não, mas nós não falámos do AJ Styles sequer. Eu vou explicar porquê. Porque o AJ Styles, quando eu vejo o AJ Styles lutar, eu não vejo a personagem, o AJ Styles a tentar ganhar o combate. Eu vejo o Alan Jones a tentar sacar um combate fixe. Porque é que isso é mau? Porque como eu vejo o Alan Jones a tentar sacar um combate fixe, em vez de ver o AJ Styles a ganhar, não consigo investir emocionalmente na história, portanto não consigo ficar imergido na atmosfera do combate. E não consigo. Claramente, eu gosto bem do Styles, atenção, mas ele não está ao nível destes 5. Pronto, lá está. Pronto, top 5, está feito. Misawa, unanimamente decidido como o melhor lutador de sempre. Eu por acaso gostei há bocado que ainda não tínhamos o top feito, mas tu disseste Misawa, tipo, o primeiro nome que tu veio à cabeça foi o Misawa. Nada based. Não, mas eu
E não é dos meus lutadores, tipo, atenção, é que se eu tivesse fazer um top 5 dos meus favoritos, nem era isto, tipo, nada perto, se calhar. Se calhar alguns deles estavam lá. Yeah. Pá, eu se tivesse os meus favoritos, eu sei que o Misawa e o Taker estavam. Sim. Mas o Misawa, por exemplo, não estava no meu. Mas pá, sim. caramba, meu. Yeah. Mas vocês veem com este top 5. Pronto, é isso. Uhum. Depois há mais.